Olá, gente, todos que estão por aí nos ouvindo, nos seguindo. Estamos iniciando neste momento essa que é a primeira live do Elo Criança e Adolescente da Rede Sustentabilidade. Estamos muito felizes de poder realizar essa live hoje em alusão aos 33 anos do Elo Criança e Adolescente. Nós vamos começar essa live com uma rodada de apresentação. Eu quero saudar todos que estão nos assistindo, todo o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, todos os filiados ao Partido Rede Sustentabilidade, todos os nossos parlamentares e amigos que compõem esse grande partido e simpatizantes. Já vou começar aqui, eu sou o Wellington Amorim me apresentando, eu sou o Wellington Amorim. Hoje eu componho a rede e faço parte do Elo Criança e Adolescente. Sou ponto focal nacional, junto com meus outros pares que vão se apresentar aqui. Toda a nossa coordenação, quem estiver chegando eu já vou chamando aqui. E nós já vamos começar essas apresentações. Já estou vendo aqui a Flávia, a Cici e a Dani. Já vou chamá-las para a gente já iniciar um bate-papo aqui, para vocês conhecerem todo mundo. Flavinha, Cici, Dani também. Vamos nos chegando, meninas. E aí, Flavinha, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Dani também está se achegando. Ei, Dani. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Cici, eu não estou conseguindo convidar você. Pede aí para você participar, porque está bloqueado aqui para poder te convidar. A Álida também já está chegando aí. Vamos saudar, né, gente? Dar uma boa noite a todos. Dizer da alegria que a gente está em realizar essa live. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês todos, participando dessa coordenação do Elo Criança e Adolescente. Então, quero dar boas-vindas para vocês, meninas, que já estão aqui, e vamos começar a nossa apresentação, né? Eu sou o Hélio, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, estou compondo essa coordenação do Elo aí, como porta-voz nacional, um desafio de estar à frente desse Elo Criança e Adolescente, juntamente com a Cici e os demais coordenadores, porque a pauta da criança e do adolescente é uma pauta muito importante, muito cara para todos nós, né? É uma pauta desafiadora, que a gente tem que, dia a dia, garantir esses direitos e a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que apesar de ter sido promulgado em 1990, nós, 33 anos depois, temos muitos desafios ainda. Então, vou passar a palavra para a Flavinha aqui, para ela se apresentar, e a gente vai conversando, batendo papo aí. Já estou vendo o Miranda, que é da Nacional. Enquanto isso, eu vou tentar adicionar a Cícia aqui, tá bom? Vai aí, Flavinha. Então, boa noite a todos e a todos. Eu sou Flávia, sou baiana, arquitetada, mas moro há 5 anos no Rio de Janeiro. E eu sou executiva nacional da rede no Rio de Janeiro. Parte agora com essa criança e adolescente que está estando com gasto social, está fazendo trabalho. Eu trabalho aqui no Rio com eventos. Eu também no centro social da minha, então, e muitas crianças da comunidade que precisam do nosso apoio, precisam da atenção do nosso caminho, para lutar pela criança. Entendemos que todos vocês, que tanto dentro do elo como fora do elo, e esse elo de vocês. Isso aí, Flavinha, obrigado. Seja bem-vinda aqui. Estou muito feliz em te conhecer e que a gente possa compor nesse trabalho aí,
e que a gente vai brilhar defendendo nossas crianças, nossos adolescentes. Dani, seja bem-vinda, se apresente aí. Flavinha, eu já vou me despedir de você, eu vou adicionar os outros coordenadores que já estão aqui, a Cláudia, a Álida, tá? E a gente vai revezando aí. Por enquanto, muito obrigado, um beijo. Beijo, cheiro. Oi, boa noite, Wellington. Você me Boa ouve bem? noite. Então, eu sou a Daniele Biondo Crossetti, eu sou advogada aqui em Curitiba, sou porta-voz municipal em Curitiba e estou nesta empreitada, neste trabalho, né? Porque é muito bacana que aqui no Elo cada um de nós tem um enfoque, né, do Estatuto. No meu caso, o Estatuto é o meu instrumento. Infelizmente, quando nenhuma das outras esferas funciona, né, que é a esfera da família, a esfera da sociedade, o Estado tem que acionar o judiciário e é no judiciário que a gente faz a instrumentalização desses direitos. E conhecendo a instrumentação desses direitos, a gente procura as políticas públicas que possam levar ao alcance, a gente entende o que falta, né? Aqui em Curitiba, eu faço um trabalho de rodas de conversa com conselheiros tutelares para conversar a respeito do ECA. Né? Em algumas cidades é importante a gente ter essa diversidade, porque nós temos uma diversidade em vários estados e cada cidade legisla sobre a forma de escolha dos seus conselheiros. Aqui nós temos um nível para conselheiros tutelares de ensino médio. Então, muitas vezes, existe uma tendência de orientação e essa demanda a gente descobre no dia a dia, lá no trabalho, respondendo alguma denúncia, acompanhando alguma família. E é muito importante a existência do nosso elo justamente para levar esse conhecimento que pessoas como você, como a Álida tem, já dentro dos conselhos tutelares, a Flávia, junto com as crianças lá na linha de frente no trabalho social. Eu, por minha vez, ultrapassada a questão do trabalho social na Fundação Museu do Futuro, em prol das crianças, mas no judiciário fazendo a garantia desses direitos, levando as famílias o conhecimento, principalmente nas questões de violência sexual contra a criança, os direitos que abrangem as questões de aborto, que é estupro, enfim. Essa é uma pauta extremamente importante. E essa noite nossa, muito mais, porque as pessoas vão nos conhecer, vão conhecer o nosso elo e eles vão saber o trabalho que nós estamos dispostos a fazer. Então, é uma noite muito bonita, quero já acolher, né, a todos, e principalmente a nossa porta-voz nacional que vem nos prestigiar nessa noite tão importante. E eu vou ficar aqui no staff, mandando os links para as pessoas, convidando, chamando, porque, afinal das contas, a coordenação de comunicação e executiva serve para isso, para apoiar os nossos pontos focais, que são Wellington e Assis. Uma boa noite aos demais e que seja um sucesso, assim como a gente se preparou e a gente espera que seja. Boa noite. Eu vou dar uma boa noite para minha amiga Álida, que já está aqui com a gente também. E uma boa noite para a Heloísa, Helena, nossa querida, que já está aqui. Uma noite de emoções para todos nós, né? Ter a presença dela. Daqui a pouquinho ela vem para dialogar com a gente e a gente quer aprender muito com ela. Eu vou agradecer a Dani e a Flávia. Vou pedir para vocês, para poder sair, para eu poder adicionar os outros coordenadores aqui. Enquanto isso, eu vou conversando com a Álida, né, Álida? Boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar estreando aqui com vocês essa plenária maravilhosa. Parabenizar a iniciativa. Acredito que quando as redes, se unem, se juntam, a gente faz muito mais pela criança e adolescente, pelos direitos, pelos deveres, né, do Estado também. E, assim, eu fico muito feliz nesse período de férias escolares, onde, assim, nós temos as demandas familiares
né, pelo fato das crianças estarem em casa. E a gente está fazendo aqui essa live, esse encontro, até para dar umas orientações e alertar, gente, o quanto é importante a política pública para criança e adolescente. Não só a política, mas as garantias delas, né? Porque as políticas nós temos, agora nós temos que garanti-las. E assim, Wellington, eu fico muito feliz de estar compondo com você lá, conhecer a Dani, a Flávia. Eu tô adorando estar com essa turma com o Terry e assim, Alexandre, né? Então, assim, muito bom, fico feliz. Conte comigo, com minha pouca experiência, tanto no Conselho Tutelar, quanto na pedagogia, quanto professora de escola pública e militante também. Conte comigo, porque, assim, se depender de mim, esse elo vai longe. Um beijo. Um beijo, Elô. Eu te amo. É isso aí. Ó, Ada, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu mandei um convite para a Cícia aqui, mas ela parece que não está aceitando, Cici. A Cláudia também estava por aí, eu não sei se ela saiu, se ela caiu, mas eu já ia convidar ela. Olha, muito obrigado, viu, pela presença, pelo empenho, pela iniciativa de me incentivar a participar, Feliz de estar aqui no meio de vocês. Ah, Cici chegou. Boa noite, Cici. Oi, Cici, tudo bem? Não estou ouvindo. Pois é. Deixa para eu falar, vou no PC aceitar a sua conversa, nem vi. Aí eu vim pro celular, vou ter que ver. Tá, beleza. Tá, joia. Beijo. Tchau. Deixa eu ver se tem mais algum coordenador aqui, gente. Hoje nós estamos com essa live, gente, em alusão aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós resolvemos fazer essa live para dialogar um pouco sobre esse importante instrumento, essa importante lei, que foi, na época, uma das mais avançadas do mundo. Vários países vieram ao Brasil ver, né, como que um país criou uma lei específica para garantir direitos de criança e adolescente. Então, é uma importante ferramenta. A gente tem muito que avançar, não podemos negar, mas já avançamos também muito na proteção dos direitos, na garantia dessas crianças e adolescentes. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, se a Cláudia voltou. A Cláudia voltou. Estou te convidando, Cláudia. Dani, vai me ajudando aí para a gente ver quem que da coordenação que está aí, para a gente convidar, tá? Eu estou convidando aqui a Cláudia para entrar. Eu acho que ela está entrando. Da Cici está um pouco com os problemas técnicos. E daqui a pouquinho nós vamos ter Heloísa Helena, nossa querida. A Cláudia chegou. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos e a todos, né, Bela, criança e adolescente, a todas as pessoas que estão acompanhando com a gente a live. Né, eu acho que vocês já falaram aí quase tudo, porque eu queria reforçar, assim, que estamos aí nessa luta. Eu acho que defender a criança e o adolescente deveria ser o primeiro objetivo da vida de cada um, de cada uma. Todos já fomos criança, todos sabemos como que somos, como que a gente é muito sensível, né, a qualquer coisa nos dá aquela admiração e tudo. Então, acho que a gente tem que estar nessa proteção, sabe? Contem comigo, né? Eu acho que a rede está no caminho perfeito. Acho que a gente tem cada dia dado mais visibilidade às coisas que realmente merecem visibilidade, tá? Estou aqui, eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Estou aqui no mandato da deputada Ana Paula Siqueira, que também está na Comissão de Direito da Criança aqui em Minas, e
em todo o país. Criou a frente parlamentar, recriou a frente parlamentar, né? Isso. E estamos aí. Desculpa, eu fui pega meio de surpresa, que eu saí de uma live agora lá em Timóteo, que a gente está tratando também uma questão muito de criança lá, mas estou aqui acompanhando, estamos à disposição e juntos nós somos muito mais. É isso aí, Cláudia. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu estou grato de estar com vocês, né? A Cici não vem agora. Eu estou vendo se eu tenho. A Ingrid está aqui também, né? Mas eu não estou conseguindo te convidar, Ingrid. E eu não sei sair. Você me tira? Tem um X aí. Você aperta o X para você. Obrigado, viu, tá. Cláudia? Um abraço. Vamos Um abraço. Fica com Deus. Gente, olha, eu já vou convidar a Heloísa Helena para estar aqui. Nós já vamos conversando. Se chegar mais os coordenadores, a gente faz um momento de apresentação, tá? Heloísa, vem para cá. Se já puder te convidar também para você estar aqui com a gente, vou te convidar, tá? Mandei o convite para a Heloísa e para a Cici. Vamos aguardar que elas estão chegando. Vamos ver quem está entrando aqui. Ah, a Heloísa chegou. Que maravilha. Boa noite. Oi, cadê a Dani? Ai, meu Deus, tanta gente linda que está por aqui. Boa noite, Heloísa. Eu tava, viu, Wellington? Era você falando as coisas aí, eu trocando beijinhos. Oi, o Eliseu! Minha gente, tem mais gente linda que está entrando. Um beijo grande para todos e todas. Oi, Fabinho, Luke, um monte de gente, minha gente. Não dá para eu ficar olhando para cá, porque senão eu vou perder aqui o Wellington e a Cici. Cici, agora é a sua vez, depois é a minha. É todo mundo querendo um pouquinho da Heloísa, né, Heloísa? Muito obrigado primeiro pelo presente. Saulinho, eu não vou olhar não mais, desculpa aí, não vou mais olhar não, porque meu microfone funciona agora? Está funcionando, Cícero. Eu vou deixar com você a palavra e aí você já pode se apresentar, falar para a gente aí como você sabe falar lindamente. Vou falar. Estou escutando. Obrigada, desculpa, boa noite, gente. Boa noite, Heloísa. Oi, Wellington. Olha, eu vou falar só um pouquinho, porque eu já falei, já me apresentei tantas vezes, acho que todo mundo já sabe, né? Eu lecionei mais de 36 anos e no ensino fundamental, médio, pré-vestibular. Eu tenho experiência também na Secretaria Municipal de Saúde, do Meio Ambiente, vou falar só assim por área. No meio ambiente, eu trabalhei como coordenadora de educação ambiental, fui coordenadora de educação ambiental nos parques de Belo Horizonte, de centro agrícolas, que é onde faz plantio, hortas comunitárias. Lá eu ensinava, eu era professora de educação ambiental e lecionava para as professoras da escola integrada, que são da parte da prefeitura. E também fazia eventos para as famílias, para as crianças no parque. Ensinava a plantar mudinha, aquelas vasos da garrafa técnica que estavam embaixo, não estavam entendendo. Depois, fazendo escola de arquitetura, foi nessa época que eu comecei a seguir mais a rede, né? Aí depois comecei a fazer arquitetura e comecei a frequentar as oficinas. Então, fui para a Carolina de Jesus, e lá eu pude praticar uma coisa que eu gosto, que é hobby, que é marcenaria. Então, eu ia para as ocupações e fazia mobília da criança. Fazia as cadeirinhas, fiz mesa, fiz quadro, coisa de areia. E aí eu já estava mais ligada à criança. Eu fiz isso junto com a Bela Gonçalves, que hoje é deputada estadual. Nós duas, em Panchão, varrendo, muito fantástico. E eu já tinha essa vontade com criança. E, por sorte, eu recebi o convite para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos. Ainda não era Maíra, do PT ainda. Aí eu fui trabalhar com população de rua. Abracei o povo da rua todo. Já fui abraçando as árvores da cidade, eu comecei a abraçar o povo.
Aí não passava um morador de rua que eu não via. E hoje é a mesma coisa, né? Eu sinto a dor de cada um, cada esquina, cada túnel que eu vejo lá, eu fico sem fazer alguma coisa. De vez em quando eu vou nos lugares para fazer só que eu consigo fazer. Quando entrou o PT na Prefeitura de Belo Horizonte, não entrou o PT, né? O PT entrou na SMASAC, Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar, Direito e Cidadania. Aí eu já estava lá, era chamada só Assistência Social. Aí eu fui para Direito e Cidadania para trabalhar com a pessoa com deficiência. E foi onde eu falei, aqui é lugar, né? Porque foi trabalhar com políticas públicas para as pessoas que estão precisando. E que a gente comece a enxergar como elas são invisíveis. Aí, nesse período, eu fazia aula na arquitetura também, e o professor Marcelo Guimarães era assim, bambambam nesse assunto. Aí ele foi formar uma turma de alunos, eu fui lá e falei da minha proposta de formar a CPA. Aí a gente formou a Comissão Permanente de Acessibilidade da cidade de Belo Horizonte. Foi assim, muito bom. E aí também trabalhava com grupo de autismo. Saindo da pessoa com deficiência, fui transferida para a diretoria de política da criança e adolescente. É aí que pronto, é que eu não sei mais, né? Aí eu comecei a ter o outro lado que a gente via na sala de aula, que era a vontade que a gente tinha de estudar, e comecei a entender políticas públicas para criança e adolescente. Aí comecei a envolver em tudo. Aí teve um período da diretoria e fiquei sozinha. Aí eu ia para os eventos com representações em todos os lugares e fui ficando. Eu tive a experiência aí depois do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, também do Conselho da Pessoa com Deficiência e também do Comitê Pop Rua, né? Depois disso eu fui para o Comédia, eu ainda estava na arquitetura, aí eu me candidatei e passei para representar o DA da universidade num grupo que escreveu Plano Municipal da Pessoa, Plano Municipal da Pessoa com Deficiência das Crianças. Aí eu fui para a festa. Resumindo muito, aí eu já fui para o conselho, atuei no conselho, e um pouquinho da minha experiência. Então, tá muita sala de aula, muita criança. E aí, quando eu saí do conselho, o último conselho que você está pensando, eu atuei na comissão que organizou o conselho, a eleição dos conselheiros tutelares de 2019. Eu fazia a comissão, e meu sonho era estar do outro lado. Então, agora, estou aí, pré-candidata, né, no processo de eleição do Conselho Tutelar aqui de Belo Horizonte, da Regional Leste, e estou muito entusiasmada, e se Deus quiser falar. É isso, muito resumidamente. Eu estou trabalhando com criança e adolescente, e esse ano, para mim, foi um presente de Deus. Deixa eu estar com vocês aqui. É muito legal. Vai ser eleita, com certeza, você e Álida, é um compromisso nosso, enquanto rede, de eleger os conselheiros tutelares e dar essa contribuição para o país, né, para a causa da criança e do adolescente. Eu acho que nós todos só temos a ganhar com isso, né? Eu quero agora dar boas-vindas para a Heloísa Helena, dizer, primeiro, da satisfação que nós todos, né, e aí eu posso falar pelo elo, de nós todos, de estar com você, de você ter aceito o convite para estar aqui com a gente, e eu quero dizer também do meu nervosismo de estar diante de você, que é uma pessoa que eu admiro demais, é uma referência para mim, para todos nós, enquanto mulher, enquanto luta, enquanto causa de direitos humanos, de direitos da criança e adolescente, de direitos de todas as formas, né? Eu falo muito isso, a palavra direitos humanos, quem se propõe a defender direitos humanos tem que defender todos os direitos, porque é uma palavra que só existe no plural, direitos humanos, ela não existe no singular. Então, quem se propõe a defender essa causa tem que estar aberto. E você, Luiz, é uma referência para todos nós, nós estamos muito felizes de ter você aqui. Então, deixa a palavra com você agora, vou ficar só aqui aprendendo. Deixa eu dar uma palavrinha. Eu queria te agradecer muito a força que você está dando para esse ano, falar assim que foi uma felicidade quando você veio participar com a gente na live e nos outros eventos. E que eu conheço o seu trabalho
da defesa do direito dessa adolescente. O que eu não conhecia, eu pesquisei, estudei, assim, muito obrigada por tudo que você fez. Vamos ver se a gente consegue contribuir também. Beijo. Bom, olha, Wellington, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está acompanhando bem? Pois bem, então, dizer que é uma alegria estar aqui com você, Wellington. Agradecer muito o convite. A gente fez questão de fazer junto com o Elo da Criança, também para dar visibilidade ao Elo, né? O Lamarck, o Jean, até perguntaram, querem fazer na página da rede, que tem mais gente? Eu digo, não, vamos fazer na página, né? Porque ajuda muito também eles, e eles queriam ajudar ainda mais, né? Então, eu quero abraçar você, abraçar a Cici, que está aqui com a gente. Quero mandar uns beijos, né? Olha, tem um monte de gente linda, inclusive tem gente de todas as minhas casas, né? Porque eu sou uma andarilha, né? Eu agora estou aqui no interior de Minas, coisa de vó, cuidando da neta. E aí tem um monte de gente querida minha, maravilhosa das Alagoas e do Rio. Então, um monte de gente que está aqui entrando também. Eu quero abraçar a Dani, dar um beijo aí na Dani. A Dani, quando eu fui para lá, ela deu umas capivarazinhas de feltro, uma coisa linda. E eu ainda carreguei a que ela deu ao Wesley também, porque eu ainda queria dividir, né, para as outras crianças. Então, abraçar a Dani, abraçar a Flavinha. Olha, essa Flavinha, viu? É uma guerreira. Olha, é uma militante exemplar, uma mulher de coração imenso, numa das regiões mais vulneráveis socialmente, ambientalmente, economicamente, que é Rio das Pedras, que eu já trago como do meu coração também. Vocês sabem que eu sou uma sertaneja alagoana nordestina, mas disputei a última eleição lá no Rio, né? O Rio que, eu digo assim, meu pai trabalhou lá de pedreiro e eu tinha uma imagem sempre do Rio, né? O Rio, apesar de minha mãe, meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade, e minha mãe evitava demais falar sobre tudo que pudesse significar a tristeza do passado. É por isso que eu até, quando eu falo, né, eu sempre digo assim, muito obrigada, Helena, que era minha mãe, e Luiz, meu pai, que me permitiram nascer, mesmo nos anos mais tristes das suas vidas, né? Então, eu sempre tinha essa relação com o Rio, já tinha ficado um tempo no Rio na estruturação do PSOL, que eu fui uma das fundadoras, e agora na rede também fui acolhida com muito carinho e amor. Então eu quero abraçar todos, né, e todas do Rio, abraçando a Flavinha, uma comunidade assim muito cheia de preconceitos, não uma comunidade, muita gente tem muitos preconceitos contra Rio das Pedras, é uma área difícil, mas é uma área que eu fui recebida com muito respeito e com muito carinho. E eu espero, né, estar à altura do desafio histórico de que a gente possa, de alguma forma, ajudar essas áreas de tanta vulnerabilidade social no Rio, em Alagoas e no Brasil, né? A gente estava até conversando com a Bruna Paola, ela não pôde entrar porque ela é uma das coordenadoras nacionais do Elo de Juventude, mas ela está numa secretaria importante, numa coordenação importante na Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, e eu tenho certeza que ela vai poder nos ajudar muito enquanto Elo, ajudar muito determinados projetos que possam estar sendo desenvolvidos nos estados, tá? Então, a Bruna não pôde entrar porque ela está numa reunião, a reunião norte do Elo Juventude, mas a gente vai fazer uma live específica com ela e eu ajudando também, tá? Para ela falar um pouco sobre essas questões da Secretaria Nacional. Abraçar a Álida, né, que é nosso orgulho aí, né? Eu sei que a gente não pode ficar falando de campanha, de conselho tutelar, mas a gente sabe que tem a Cici, tem ela, que são candidatas, e tem outros candidatos para a do Brasil. Eu acho muito importante quando a gente disponibiliza um pouco da nossa existência para esse trabalho, porque nem sempre, né, tem inclusive setores da esquerda que vêm de forma meio distante,
essa questão dos conselhos tutelares, e são muito importantes, como todos os outros conselhos também são extremamente importantes, né? Então, eu quero abraçar a Álida, que é uma guerreira, um orgulho para todos nós. Álida, um beijo muito grande para você. E abraçar a Cláudia, a Ingrid, as que conseguiram entrar, as que não conseguiram entrar também. Um beijo muito grande para vocês, viu? Então, eu não preciso, eu vou me apresentar rapidamente, né, para que a gente possa entrar no debate, possa entrar naqueles que são a razão da gente estar no Elo, a razão da existência do Elo e a razão dessa live, né? Então, eu sou Heloísa Helena, sertaneja, nordestina, enfermeira e professora, mãe e avó, né? E madrinha de um monte de meninos espalhados pelo Brasil afora. Dediquei muitos anos da minha vida a essa causa, é uma causa muito preciosa para mim. Eu quero aproveitar e agradecer a muitos que militam nos movimentos sociais, né? Tanto no Rio como muito especialmente em Alagoas, onde eu passei muito tempo, né? Conselheiros tutelares, a Alessandra promotora, a vara da infância do tribunal, muitas pessoas, conselheiros tutelares, movimentos sociais, muitas pessoas, né, que trabalharam muito, inclusive uma pessoa que dedicou tantos anos da sua existência, né, que era o Átila, que trabalhou conosco, infelizmente faleceu, mas era uma pessoa que era uma inspiração para tantas pessoas dessa área da criança e da juventude. Então, eu estou à disposição de vocês, já perguntando aí, Wellington, quer que você quer que a gente vá falando junto, para que a gente fale de quem realmente é a nossa razão de estar na luta, que são crianças e adolescentes, e de uma forma muito especial, crianças e adolescentes que são marcados pela vulnerabilidade econômica e social, crianças e adolescentes que são marcados de uma forma brutal e abominável pela cor da pele, pelo jeito, pela forma de amar, pelo lugar que mora, pelos sofrimentos que traz, pelas deficiências, enfim, essas questões que são realmente a nossa razão de estar aqui hoje. Já ia dizendo na reunião do Elo, ó, é quase uma reunião do Elo. Eu quero, já que você lembrou, né, que hoje é dia da avó, né, do avô, quero dar parabéns a todas as vovós, todos os vovôs que estão aqui com a gente. A Cis, é a vovó também, Cis? A Cis também, então, parabéns a vocês duas. E quero saudar, né, todo o nosso Elo Nacional, né, os representantes que estão aí. E queria que você começasse, Heloísa. Pode chamar assim de Heloísa? Bom, me batizaram com esse nome. Você é tão próxima que a gente fica à vontade de chamar. Às vezes tem gente que, por formalidade, tenta me chamar de Helena. Eu digo, olha, me chame de Heloísa, porque a Helena era uma mulher muito maior do que eu. Era uma mulher poderosa, linda, maravilhosa, que está entre os guerreiros celestiais, que era Dona Helena, minha mãe, né? Então me chamo de Heloísa mesmo. Heloísa Helena já é o comum da minha vida, mas pode me chamar de Heloísa mesmo, fico feliz com isso. Que ótimo. Então eu queria que você, no primeiro momento, assim, saber como que foi para você, né? A gente está nessa live aqui hoje, que é de alusão aos 33 anos do Elo. Como que foi esse processo, assim, na sua visão? Como que você vivenciou esse processo de construção dessa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Você teve participação, você militou, né? A gente sabe da sua caminhada, da sua trajetória. E você, enquanto parlamentar, né? Quais os projetos, quais as lutas? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? De 1988 para cá. A Nalvinha está aqui falando que está com eco. A Nalvinha, que é Nalva, está ali, Nalva do Bazar, que é uma querida nossa do Rio. Eu não sei se o meu fone está com eco ou é só o meu. Não sei, mas então vamos conversando. Qualquer coisa você me interrompe, Wellington. Eu acho que você tem que fechar o microfone quando a Heloísa fala. Todo mundo.
Bom, primeiro, a Dalvinha está ali falando. Bom, primeiro, eu digo sempre, né? Eu tenho a oportunidade de estar em uma área que também tem a legislação mais avançada do mundo, que é a área da saúde, né? Eu sou uma dessas militantes que lutou durante muito tempo, eu entrei muito jovem no setor público, a época era INAMPS ainda, né? Depois, com a extinção do INAMPS, nós pudemos ir escolher um outro, eu já estava na universidade, fiquei lá na Universidade Federal, mas existem determinadas coisas, né, que são importantes que sejam caracterizadas, né? Primeiro, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata dos direitos e trata também dos deveres, esse estatuto ele foi uma conquista social. Ele não foi uma concessão da elite política e econômica, como também nenhuma outra lei que foi aprimorada, buscando mudanças estruturais profundas. Então, nós temos a legislação, uma legislação que é referência no Brasil e em outros países também, né? Eu sempre relaciono com o SUS, porque no SUS a gente tem 4 mecanismos que são muito importantes para a gente, que é promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. E em qualquer área de políticas sociais e políticas públicas, a gente pode olhar desse jeito também. Primeiro, o que seria, né, a promoção dos direitos, né, da criança? Primeiro, que você vive numa sociedade onde as pessoas, por mais que seja estranho, as pessoas não nascem iguais, não vivem, não adoecem, não sofrem, não morrem de forma igual. Às vezes a pessoa faz, mas todas as pessoas nascem igual e todas as pessoas vão para debaixo da terra. Bom, é mais ou menos assim. Primeiro, uma mãe em alta vulnerabilidade social e econômica, uma mãe que passa por sofrimentos gigantescos, é óbvio que a gravidez para ela não vai ser igual, o parto não será igual, o puerpério não será igual, o cuidado ao recém-nascido e à criança, até 1 ano, até 5 anos e depois, não é igual. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, embora anatomicamente nós sejamos semelhantes, mas nós não vivenciamos o nascimento de uma criança da mesma forma. Nós não vivenciamos a experiência de lidar com uma criança. Veja que coisa mais linda é uma criança, né? E é uma coisa de muito trabalho e de muita responsabilidade. Imagina, né, tantas mães que deixam suas crianças em casa sendo cuidadas pelas suas outras crianças para que possam trabalhar como babá ou como empregada doméstica em outras casas onde as mães estão trabalhando. Então, é por isso, né, que o direito de viver a infância, porque eu digo sempre, Wellington, que se tem uma fase na vida que nunca poderá ser reconstituída, é a infância. Todos nós podemos ter dramas nas nossas vidas, termos angústias profundas, vivências de muito sofrimento. Todos nós podemos ter. A gente vivencia, aprende, não olha para o passado, aprende com o passado, mas não fica paralisado olhando para o passado e segue em frente. Mas existe uma fase da nossa vida que ela nunca poderá ser reconstituída, que é a infância. A infância nunca poderá ser reconstituída. A infância quebrada, a infância mutilada, a infância roubada por qualquer uma das áreas que a gente vai discutir, ela nunca poderá ser reconstituída. Entregue de novo para a criança e diga, viva a infância. Quando você perde a infância, você mutila como experiência única para sempre. Então, por isso que é de fundamental importância que a gente, né, quando analisa o Estatuto, que é um ganho da sociedade, é uma lei extremamente avançada, nós temos que aplaudir a legislação, mas buscar cada dia mais lutar para que não exista o que eu caracterizo como um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva de vida, de circunstâncias dolorosas que passam famílias
comunidade, e o elo mais frágil, que é justamente a criança. Por quê? Anatomicamente ela é frágil. Psicologicamente, emocionalmente, ela é frágil. Ela precisa de outros para que ela seja alimentada, para que ela tenha a limpeza, para que ela possa brincar. E é por isso que é criminoso quando um Estado não oferece políticas sociais e políticas públicas, como é o específico da educação infantil. E quando eu tive, né, a honra de ser senadora, eu digo que há séculos atrás, que faz muito tempo, eu briguei muito pela educação infantil. E foi uma briga tão grande, e o mais doloroso para mim era ver determinados senadores arregimentando prefeitos espalhados pelo Brasil para impedir que aquela lei fosse aprovada, que a obrigatoriedade da educação infantil fosse aprovada, porque sempre dizia, vai ser mais despesa. Sim, para que é que tem governo federal? Para que é que tem uma estrutura poderosa que às vezes serve mais aos grandes poderosos, ao capital financeiro, do que aqueles que fazem realmente a riqueza do país? Então, quando a gente trata de equipamentos sociais, que a gente fala da educação infantil, porque ela engloba aspectos que são muito importantes para a criança e para a mãe. Para a mãe é de fundamental importância, é um equipamento social importante. Então, quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente fala de políticas sociais, políticas públicas que são fundamentais para a existência da criança e do adolescente, e isso implica também em políticas públicas e sociais para mães, pais, para a comunidade. É óbvio, porque muitas vezes você vê quando as pessoas às vezes romantizam ou elevam a um patamar inaceitável a questão do trabalho, né? Trabalho infantil, outras modalidades de trabalho que não tem nada a ver com você ensinar uma criança ou um jovem a ser solidário, a lavar o prato junto, a cuidar da cama junto. Isso não tem nada a ver com a solidariedade e com a generosidade que se tem que ter numa relação familiar. Se você acha que pode ter um emprego para uma criança, por que é que você não arranja um emprego para o pai da criança, para a mãe da criança, para as outras pessoas que estão na casa? E você, Wellington, que estava falando das avós, tem muitas crianças hoje que, pela quebra da estrutura familiar, elas vão ficando com os avós. Ótimo que fiquem com os avós, mas também é muito difícil. Muitas vezes não é difícil para mim, mas é muito difícil para outras mães, muitas avós, em imensa vulnerabilidade econômica e social também. Então, quando a gente fala do Estatuto, a gente fala de políticas públicas, de políticas sociais que possibilitem que a criança viva a infância e que o adolescente possa ser um adolescente e não ser arrastado para fora da escola ou como mão de obra, escravo do crime organizado, do narcotráfico ou qualquer uma outra forma de exploração humana. Portanto, tudo que a gente fala, todas as vezes que a gente diz criança é prioridade absoluta. Pergunta a Álida, que está como conselheira tutelar, e qualquer um de nós, ou você, ou Cici, qualquer um de nós, a Dani, que trabalha fazendo essa ponte institucional, qualquer um de nós que trabalhamos nessa área, pergunta se é fácil garantir prioridade absoluta para a criança, seja em relação a uma violência, as mais diversas formas de violência, e a pior delas, a mais abominável, se é que se pode dizer, promover hierarquia na violência, que é a violência sexual, todas as dificuldades que são impostas ou na chegada do INL, ou no serviço de saúde, ou na vaga para a escola, e em todas, porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas, o valor das pessoas é pelo que elas têm, ou que mostram ter. Então, o valor das pessoas é se elas tiverem a roupa bonita, morar num lugar bonito, todas essas coisas que a sociedade prepara as pessoas só para serem aceitas assim, e depois a criança não consegue ter isso. Olha, essa semana, que é a semana assim, que eu tenho visto muito falar do filme da Barbie, né?
E tem uma pesquisadora, uma negra, professora de uma universidade americana, que há muitas décadas atrás ela fez o primeiro estudo científico sobre o impacto das bonecas. Olha só, há muitos anos atrás. Ela era uma psicóloga, professora da universidade, e ela fez um trabalho científico sobre como a boneca impacta na sua forma de se ver e como muitas vezes você tenta se transformar para ser aceito socialmente. Então, quando a gente fala do estatuto, a gente tem que incorporar as condições econômicas, o acesso à inserção produtiva, seja dos jovens, seja dos pais, seja das famílias. A gente tem que incorporar o lugar onde as pessoas moram, que seja um lugar digno. E vocês sabem que vulnerabilidade econômica e social é junto de vulnerabilidade ambiental também. Então, é isso que tem que ser pensado. Por isso que eu repito sempre que nós conseguimos muitos avanços, avanços, inclusive, que todos os dias vão sendo demonstrados. Mas se todas as conquistas já tivessem feitas, a gente não precisava de ampliar cada vez mais as estruturas de fiscalização, de monitoramento e controle para que as nossas crianças e adolescentes possam viver a vida com dignidade. Isso vai da primeira infância, da infância de 0 a 5 anos, depois, quando chega na pré-adolescência, na adolescência, as análises, né? Eu acho que era até importante que a gente, do elo da criança e adolescente, a gente pudesse montar mensalmente um observatório dessas políticas públicas e políticas sociais em cada um dos seus estados. Eu sei que já tem muitos observatórios, tem muitos setores sociais que fazem esses observatórios. A gente, qualquer um de nós que estiver acompanhando e não for da área, se entrar na internet, você procura observatórios, tem muitos dados estatísticos sobre isso, né? E a gente trabalha com os dados oficiais e que, na verdade, escondem outros, que a gente trabalha com os dados oficiais que já mostram histórias de vidas destruídas. Imagina aqueles dados que não são colocados ainda, porque envolvem, muitas vezes, circunstâncias dramáticas nas famílias e nas sociedades, e nem sempre isso acaba sendo denunciado e formalizado do ponto de vista policial e judicial. Então, é isso, é a gente continuar lutando, né? A gente, tanto eu, Wesley, como eu, e todos nós que estamos, né? A Alice, que é coordenadora nacional dos movimentos sociais e ativismo, todos nós estamos à disposição, me predisponho a ajudar no observatório, que a gente faça um observatório específico para que, mesmo que a gente não faça sobre o Brasil todo, mas eu acho que a gente tem elementos e consegue fazê-lo, mas nos estados onde a gente já tem os coordenadores, ou nos estados que tenham pessoas que se predisponham a estruturar o observatório, mesmo que não necessariamente disponibilizem os nomes para serem coordenadores. Então, a gente fazer esse observatório é importante, por quê? Porque eu digo sempre que a rede ela só existe para não ser mais um instrumento partidário, né? Eu digo sempre, vocês sabem que eu digo que a rede não é a primeira, nem a única, nem a última que defende essas questões. Existem muitas outras pessoas que defenderam antes da gente, que continuam defendendo, independente de estar ou não em partido. Mas é muito importante que a gente, através do elo, porque o elo, o que às vezes nos outros partidos são chamados de setoriais, de secretarias temáticas, mas os elos, eles são a única forma militante e programática de existência. Porque, senão, é uma burocracia partidária como outra qualquer. Então, nos elos estão aqueles que estão nos movimentos sociais, que estão dedicando suas vivências, suas existências para aquele tema. São as pessoas que podem fazer diagnósticos situacionais e apresentar proposições concretas e objetivas que possam reduzir a dor e o sofrimento dos setores os mais diversos. E esse elo, assim, eu estou muito feliz que vocês conseguiram realmente estruturar.
várias vezes, né, a gente ficava dizendo, tomara que já consiga fundar, isso era muito importante. Então, eu estou muito feliz por vocês, muito honrada de ser parte também. Me predisponho a ajudar, porque, na verdade, eu até pensava, antes do Congresso, eu nem queria ser porta-voz, né? Eu até queria que a outra chapa indicasse a porta-voz feminina e a gente pudesse ficar com o Wesley, né? E eu ficaria em outra atividade. Eu até dizia, eu posso ficar em qualquer atividade. Posso ficar nos elos, posso ficar como vogal em qualquer outra atividade, né? Até por circunstâncias que aqui para nós, viu, Hélito? Só mulher mesmo, né? Que é por circunstâncias do cuidado, né? Eu estou com questões familiares, né? De problemas de saúde na família, então eu até preferia não fazer. Eu estou só mulher para aguentar, porque eu estou trabalhando de domingo a domingo, né? Aí eu fico a manhã toda, até 3 horas da tarde com a minha nequinha, com o maior amor e carinho. E aí depois venham para cá, continuando as coisas da rede. Na sexta-feira eu pego o ônibus, aí horas são 3 horas de viagem, horas são 6 horas de viagem, pingando daqui para Brasília, para pegar o avião para ir para os estados, fazer as reuniões da rede. Então era por isso, né, que eu queria me dedicar a outra atividade, mas infelizmente não foi possível e a vida segue. Então eu estou totalmente à disposição de vocês, o que vocês entenderem que eu posso ajudar. Quero me predispor, inclusive, a participar do observatório, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer esses observatórios, mesmo que a gente não consiga em todas as áreas, mas tem áreas, né? De evasão escolar, das questões de acesso à educação, porque tem muitos dados já estabelecidos sobre isso, e como a gente pode fazer pressão enquanto elo temático para viabilizar o aumento disso, ou nos PPAs, ou nas LDOs, ou nos orçamentos. É muito importante que a gente faça isso. E a vida começa nos municípios, né? Vocês são dos estados, a gente, todos nós, né? Cada um de nós, de alguma forma, está em algum município, né? Então, eu fico totalmente à disposição. Sei que são momentos de muita dor e sofrimento. Quem acompanha a área da criança e adolescente, como vocês acompanham, e como eu acompanho diariamente, né? Porque nem sempre sai, digamos, nas páginas oficiais dos jornais, né? A gente que acompanha questões relacionadas à violência da infância e da adolescência é uma angústia cotidiana que a gente vivencia. É uma angústia cotidiana. E é uma angústia também porque a gente vai lá e identifica a omissão do poder público, a vulnerabilidade da família, o espaço que a criança ficou só e absolutamente vulnerável, fisicamente, emocionalmente, todas essas coisas, assim. Nós não estamos falando aqui de construir uma nave espacial para dar uma volta em outra galáxia. Nós estamos falando em coisas objetivas, concretas, que nem precisaria inventar mais leis, que se fossem implementadas, né, na área da educação, da saúde, do trabalho, da assistência social, tudo isso já tem previsão na legislação. Então, é por isso que a nossa tarefa é a tarefa de fazer o monitoramento, fiscalização, controle, propor alternativas e fazer a pressão, né, como elo, que é importante que a gente faça isso. Falei demais, não foi? Não, é super bem-vindo as suas contribuições. Eu fico daqui aprendendo e escutando, porque é sempre muito bom escutar você. Eu fico pensando, assim, que eu estou como conselheiro tutelar atualmente em Belo Horizonte, no 4º mandato. Que maravilha! Não estou participando do processo de escolha exatamente porque eu acho que tem que também dar espaço para os novos, como a Cici, que vai chegar. E também porque eu passei no concurso, sou professor da rede municipal de Belo Horizonte também. E eu sempre falo assim, da importância, você falou do orçamento, né, da importância de nós, conselheiros tutelares, e até a educação se apropriar do orçamento, porque é como uma engrenagem, né? Não funciona sem orçamento. Quando a gente se apropria, a gente consegue efetivar muito mais essa política de proteção e garantia do direito da criança e do adolescente, né?
orçamento é fundamental. E eu acho que é uma coisa muito importante a gente fazer uma live específica com a Bruna Paola, a gente já está dando tarefa para ela, né? Porque como ela está na Secretaria Nacional, e ela é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, entendeu? Está lá na Secretaria Nacional, está andando muito por vários estados, né? Então, vai ajudar muito a gente tratar uma coisa específica, né? Como é que está sendo pensado? Eu sei que não tinha orçamento suficiente para fazer tudo, mas vai ter conferência, todas essas coisas que vão acontecer, e projetos específicos, porque independente de quem quer que seja, de quem esteja na prefeitura, no governo, na presidência, a obrigação de todos nós que temos compromisso social é de fazer a pressão política, porque os grandes e poderosos, eles já fazem muita pressão, né? Não é à toa que quando saiu a reforma tributária, o capital financeiro se livrou, vários setores se livraram, né? Enquanto que não conseguiu livrar sequer a cesta básica de consumo, que a gente vive num país onde existem muitos problemas em relação à nutrição na infância e na juventude. Então, mas o Wellington, eu não sabia que você estava na rede pública, agora ia para a rede pública municipal. Que maravilha! Que maravilha! E você vai levar uma super experiência, porque você vivenciou, né, tantos desses aspectos, né? Você e Alda, que são hoje, né, conselheiros tutelares, então são tantos sofrimentos abomináveis, né? Tantas dores familiares, lugares de imensa vulnerabilidade econômica e social, né? Então, tudo isso você vai ter até um olhar de mais monitoramento e controle para os seus alunos e para as suas alunas, né? Então, como você viu tanto isso, vai ser que coisa maravilhosa você ser professor. Eu já vou dar a palavra para... a Cícia está querendo fazer uma proposta, mas eu só quero dizer assim, eu dou aula hoje na escola em que eu estudei quando eu fui criança. Então, eu estou alfabetizando a mesma escola que eu fui alfabetizado. É uma história linda que a gente pode contar depois para o futuro. Maravilha! Ai, mas eu estou apaixonada. Não, eu sou professora da universidade, né? Agora não mais. Mas aí todo mundo dizia assim, meu Deus, você pega tanta briga pela educação infantil. Eu digo, pois é, porque já tem muita gente lutando pelas universidades, né? Agora, pelos pobres mesmo, né? Tem os pobres nas universidades que vão para lá e que a gente tem que ter todo o rigor, né? Técnico, mas a educação infantil, porque quando a gente sabe a educação infantil, né? Eles às vezes mudam as faixas para reduzir mais ainda, né, o percentual de crianças que entram na educação infantil, e quando é de 0 a 3 anos, mais difícil ainda de conseguir vaga, né, para ir em horário integral, para que as mães possam deixar suas crianças num lugar seguro, né? E quando a gente diz isso, a gente parte do pressuposto de que a educação infantil, as creches de todas as escolas do setor público, elas não são um armazém de jogar criança. A gente parte do pressuposto de que tem que ser como está na lei, com trabalhadoras e trabalhadores da educação bem remunerados, bem treinados. Não é fácil, né? Não é uma coisa qualquer. Às vezes, eu tenho muitas amigas que são dessa área também e que não são do ensino superior, são da educação infantil e do ensino médio, e muitas diziam que chegavam em casa tão esgotadas que não conseguiam ajudar a fazer a lição das suas crianças em casa. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, mas extremamente necessária. Então, estou super feliz que você vai estar nessa área agora e vamos trabalhar muito junto também. Já estou, na verdade, né? Eu estou dando aula, eu dou aula à tarde e sou conselheiro tutelar, mas aqui em Belo Horizonte tem um outro formato, que é o de plantão. Então, tem o plantão que funciona à noite, finais de semana e feriado. Então, eu sou conselheiro tutelar do plantão. Então, eu estou nas duas ainda. E o interessante é o quanto que a educação, nesses 33 anos do ECA, contribuiu, né, para tudo isso. Mas eu vou passar a palavra para a Cici.
Desculpa, gente, eu fico virando a cabeça, é porque eu estou olhando em duas telinhas. Aí eu fico vendo vocês lá. Rapaz, que Nós tivemos um problema de ordem técnica. Vamos aqui reiniciar e ver se a gente consegue voltar com a Heloísa e com a Cici. A gente achava que a live poderia durar um tempo maior, mas agora percebemos que ainda não, né? A Flavinha já está aí, já vamos voltando aqui. Heloísa, assim que a Heloísa voltar, já vou convidar ela também. Ah, minha câmera virou. Minha câmera virou. Oi. Ô, Cici, a gente achava nas discussões com a Dani lá que daria para fazer que o Instagram agora ele mudou, né? As lives estão maiores, com um tempo maior. E aí agora eu percebi que a nossa não, porque ele mesmo fechou a live, mas eu salvei aqui. Tem Vou convidar a Heloísa para voltar. Será que eles vão retornar? É o tempo de 1 hora. Ah, é por isso que eu faço na minha conta do Meet. Que lá eu tenho conta maior. E vocês não Eu sabem, vou eu estar acho na que... 8. Convidei. Aí, Heloísa. Oi, eu tô dizendo... Heloísa, desculpa, nós caímos, porque a live, o Instagram tinha mudado, né? Porque a live permitia ter um tempo de duração maior. mas e agora... Aí o pior é porque perdeu, né? Não, salvei. Conseguiu salvar? Eu salvei. Não, só salvei. você, porque eu não consegui, eu queria salvar também. Vou colocar na minha, vou pegar então do seu e tentar colocar. Na nossa página lá. Eu queria até pedir a Dani para olhar para nós lá, se ficou tudo salvo direitinho já. Eu não, Mas não então sei a gente onde caiu. Não sei se era você ou Cici que iam falar, ou era outra pessoa. É a Cici que ia fazer uma proposta. Eu estava dizendo que foi muito bom estudar com o objetivo de fazer prova para conselheiro tutelar, que eu conhecia o estatuto, mas aí eu tive que estudar outras políticas, leis, um monte de coisa. E eu comecei a tomar umas notas. Então, vou pegar uma nota hoje para colocar um exemplo do que eu acho que a gente pode contribuir. Talvez agora não, porque a gente tem que ser conselheiro primeiro. Eu vou contar o exemplo da minha cidade, que é Belo Horizonte, né? Eu li, eu sei que deve existir, para cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar, né? E isso não acontece em Belo Horizonte. E eu estudei também, a gente tem que confirmar, por isso que eu estou trazendo assim, sem ter estudado mais aprofundado, que é considerado improbidade administrativa do prefeito que não cumpre. Então, é grave. E aqui em Belo Horizonte não cumpre. Aí eu vi que a Regional Leste, em 2018, ela tinha quase 300 mil habitantes e só tem um conselho tutelar. Aí acontece com todas as 9 regionais. Então, para cada uma dessas regionais que só tem um conselho, deveriam ter 3. Olha bem, aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, quem que eu conheço daqui, quem que eu conheço dali, para começar a conversar, a telefonar, né? Mas é tanto bairro, tanta vila, essa regional é imensa, é um mundo, tem, assim, dá uma folha de papel inteira, eles estão de cima e embaixo, e do outro lado, a quantidade de bairros e vilas que tem aqui. Então, pensa a dificuldade de quem está lá na Baleia, por exemplo, e lá para São Geraldo, de São Geraldo, que tem o conselho, não é? Ir para São Geraldo. Até aqui onde eu moro, de Sagrada Família, para deslocar lá. Então, isso deve dificultar muito. E eu achei muito interessante, eu não pesquisei lei. Eu vi um jurista, eu abri e fui pesquisando, falando assim, é considerado improbidade administrativa e o prefeito pode perder o mandato. Então, é uma proposta de ação para a gente estudar. Com certeza. Não, passar primeiro, né? E levar para os nossos mandatários. Com certeza absoluta. Agora, eu não sei, a Álida vai entrar também, porque senão eu vou sair para ela entrar. Porque não, para as outras, como é que vai
como é que ficou organizado, hein, Wellington? Cabe mais A Alida já pessoas, entrou, a Alida já entrou e já falou. mas pode Ah, colocar tá bom. de novo. A Entendi. coordenação, a Bom, gente então, fez uma breve apresentação e aí eu estava acompanhando. a gente foi revezando. Certo. Ô, Mas, Cici, Wellington, traz a Álida para ela dar a opinião dela e falar alguma proposta também. Uhum. deixa eu ver se ela está aqui. Mas essa proposta sua, a Alida tá, vou convidar ela. Essa proposta sua, Cici, é muito boa. Ela vem da resolução, a resolução 170 do CONANDA, que agora transformou em Estou aqui super 236. acompanhando. Tô achando assim, Alida, excepcional. guerreira. Achei a ideia da Elô maravilhosa de estar chamando a Bruna para compor com a gente aqui com o Elo da Juventude. Nós temos que discutir juventude, criança, adolescente, porque o que nós temos hoje é evasão escolar no ensino médio devido à falta de acessibilidade, a questão do novo ensino médio que tira os adolescentes das oportunidades de trabalho protegido. E então, assim, fiquei super feliz. Elô, você amo Vamos demais. fazer, viu? Olha, deixa eu dizer uma... vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que é a minha internet que está falhando, não? Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Estão me ouvindo bem, Wellington? Estamos Eu sim. acho que é a minha... Viu, Álida? Então, olha, você... Estamos aí na torcida, né? Estamos ouvindo. Eu acho que é da Alida que está falando. E eu acho que esse observatório, a gente trazer a Bruna para discutir a questão da adolescência, o observatório, e com base no observatório, até essas medidas que muitas vezes, né, o Ministério Público, a Defensoria, a Vara da Infância e outras organizações da sociedade fazem, que é realmente fazer uma ação judicial contra os gestores, né? Que é isso que a Assis está fazendo, está falando. Então, muitas vezes a gente consegue fazer isso, porque eu acho que é um trabalho que não é um trabalho sozinho, é um trabalho articulado, com muitos setores sociais. Quantas e quantas vezes, né? Eu tenho certeza que vocês dois, que já são conselheiros, eu acompanhei muito tempo os conselheiros tutelares e o Ministério Público, e a Vara da Infância e a Defensoria, quantas e quantas vezes em todas as áreas, seja na promoção, na prevenção, na recuperação e na reabilitação, porque são áreas que mexem com todos os setores da infância e da juventude. Vai da gestação até aqueles que estão em privação de liberdade por algum ato infracional e que precisam ter a oportunidade de ser reintegrado socialmente. Então, é um trabalho muito grande, né? É por isso que o ECA, às vezes tem gente que diz que é grande demais e tal, não, mas tentou-se, né? E mesmo assim, de vez em quando ainda precisa de alguma modificação, porque a realidade às vezes se impõe e assim impõe que alterações possam ser feitas também. Então, esse observatório, se a gente puder tocar esse observatório, né, a gente não... Eu sei que tocar para um país de dimensões continentais é muito difícil. Eu sei que tem muitos observatórios que já fazem com muito mais estrutura, e é óbvio que ao fazer com essas estruturas a gente também pega os dados, porque os dados, quando são trabalhados, são sempre dados oficiais, né? Então, tem várias das nossas coordenações que também trabalham nessa área, seja de ativismo, movimentos sociais, seja de formação, seja a fundação com o Zé Gustavo. Então, a gente pode realmente fazer o observatório. Se não pode fazer sobre tudo, a gente escolhe a área da infância e da juventude, da infância e da adolescência e tenta fazer esse observatório, porque é o observatório, por trabalhar com dados oficiais, que estabelece proposições objetivas e concretas para serem apresentadas pelo elo local, claro que articulado com outros setores sociais também, isso é de fundamental importância, e se a gente não consegue fazer do Brasil todo, a gente faz algumas experiências em alguns setores, em alguns municípios ou em alguns estados, e já ajuda muito, viu? Olha aí, a potência aí em Minas.
já tem uma potência aí, né? Então, vamos ver se a gente consegue. Podemos até começar aí com vocês, né? Que já são tão integrados nessa luta, tão dedicados, né? Aí vai ser uma maravilha. Nós 4 aqui, ó, esses 3 aqui, ó, já tá aqui. Somos Eu, muitos. por mim, proposta super aceita, é uma grande ideia. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso e uma contribuição assim excelente para a área da criança e adolescente, para essa temática. Eu super topo. Oi, Eu Aline, também. Dalinha. Muito animada. Beijo para o Super Casão. Oi, minha gente. Um beijo grande, então. Já é para encerrar, como é? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em relação, eu peguei uma coisa do município de Belo Horizonte. Você acha que em relação a isso, a ideia é pensar uma ideia, discutir e mandar para vocês, né? Para poder caminhar e tá tudo. Mas a gente precisaria de ter o elo criança e adolescente aqui de BH? Vocês é quem definem, entendeu? Se vocês quiserem que o elo estadual represente os municípios, porque às vezes não necessariamente tem um grande paralelismo de ação, né? Porque se vocês todos conseguem trabalhar no elo, é ótimo. Se querem construir as outras instâncias, podem fazê-lo também. Mas aí é uma decisão de vocês. Vocês é quem tem que decidir para não criar o paralelismo de ação e vocês é quem decidem. Se vocês decidirem, a gente está lá, assinando embaixo. Na minha opinião, eu acho melhor não, porque a gente está no comecinho, né? A gente tem que aprender a trabalhar. Tem muita gente querendo contribuir para somar aí com a gente. Olha aí o Quincas Laurentino, que está aí falando que pode ajudar. Claro, gente, todo mundo que está aqui é muito bem-vindo. Segue a nosso Instagram, acompanha as nossas redes, venha somar com a gente. Tá aí a Cícia e o Wellington, que são nossos porta-vozes, mas nós estamos aqui para ponto focal, né? Mas estamos aqui para poder fazer um coletivo, uma rede, e eu acho que todos os estados e municípios têm que somar sim, porque criança e adolescente é uma pauta do interesse de todo mundo, né, gente? Então, todo mundo tem que somar. Exatamente. Olha, então, dizer que é uma honra, uma alegria. O Wellington, não estou lhe ouvindo. Agora sim, estava desligado Já no dando microfone. Vamos encaminhar para os nossos finalmente, então. Eu vou chamar a Dani aqui de novo. E eu quero já agradecer a Heloísa, dizer para todo mundo que está aqui, seguir a nossa página. Lá a gente tem o Quincas, pode mandar, né, que é professor da rede pública, está falando aí, ele quer ajudar, dar a contribuição dele. Quincas, vai lá no bate-papo, adiciona a gente, chama a gente, que a gente vai trocar umas figurinhas. Eu quero agradecer, a Heloísa. Um monte de gente que já entrou e que já estão mandando mensagens para mim. Até o Marrom, que é da luta da fundação, né, do MST, agora é outro movimento, gente maravilhosa do campo e da cidade, que trabalham muito, que se dedicam muito a romper todas as cercas de vulnerabilidade econômica, social, ambiental, né, que mutilam, que perseguem, matam crianças e adolescentes, né, pela cor da pele, pela forma de amar, pelo lugar onde mora, pelos gêneros, essas coisas todas que a gente sabe, né? Então, construir políticas sociais e políticas públicas e a gente fazer essa pressão, independente de quem seja o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da República, tem que ter pressão, porque é através da pressão social que a gente consegue movimentar as engrenagens e realmente viabilizar novos e melhores caminhos para as nossas crianças e adolescentes. Dani, maravilhosa. A Dani entrou aí. Muito obrigado, Heloísa, pelas suas palavras, pela sua disponibilidade, a sua generosidade com o nosso elo. E nós também estamos, né, Dani e Cis, nós estamos à disposição, contribuir com a rede de sustentabilidade naquilo que precisar e, sobretudo, na pauta da criança e adolescente. Já contribuiu. Deixo a Dani e a Cícia aí para também fazer a fala final. A existência do elo, vou deixar a Dani a força que vocês dão construindo o elo, a existência do elo, assim, já é mais do que um presente para a rede.
viu? Então, tenho certeza que eu fiquei muito feliz, muito honrada de ser parte dessa live e muito feliz com o empenho de vocês, viu? Tenho certeza disso. Desculpe, Dani, tu ia falando. Imagina. Gente, Muito nós vamos obrigado, cair Lu. em alguns minutos, aí nós vamos ter que Eu vou encerrar. Rapidez, se a gente sumir é porque a gente foi despencado. Mas eu queria agradecer muito, Elô, a sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Né? Essa pauta dos 33 anos do ECA é muito importante porque nós que estamos aqui falando, provavelmente, talvez o Wellington, que é mais jovem, não nascemos e não podemos gozar dos direitos do ECA. Né? E hoje a gente vê que as nossas crianças e adolescentes, a geração que a gente está moldando para o mundo, já está protegida da violência física, da violência emocional, da violência sexual, com mais instrumentos, e cabe a nós, do Elo, fomentar, incentivar a sociedade para fazer com que tudo que está no ECA, tudo que está na Constituição Federal, seja realmente realidade. Muito obrigada. A live foi linda. Agradeço a todos que vieram compartilhar aqui com a gente. E este vídeo vai para todo mundo aí, assim que a gente conseguir juntar os dois e colocar no ar, tá bom? Um cheiro para vocês antes que Heloísa, fica todinha cheirada. Muito obrigada. Você tem sido assim a nossa referência, o nosso apoio, por isso a gente está caminhando tanto. Você trouxe muita gente para curtir e a gente está aí na mídia porque você está junto. Quero agradecer e nós aceitamos todas as suas provocações e pode contar com a gente. Eu vou me esforçar muito, tudo que tiver ao meu alcance para que tudo aconteça. Obrigada. Beijo. Eu também. Cheiro. Um cheiro. Cheiro. Beijo, gente. Heloísa, obrigado, Dani, Cici. Muito obrigado. Beijo. Gente, sigam nossa página, comentem, compartilhem e vamos juntos. Tchau. Vamos. Beijo. Tchau, beijo.